Olá, eu sou Jarles Pereira, missionário da comunidade Canção Nova, e você está no Diário Espiritual. Vamos fazer juntos? Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículos de 1 a 12. Procurai a caridade, entretanto, aspirai aos dons do Espírito, principalmente a profecia. Pois aquele que fala em línguas não fala aos homens, mas a Deus. Ninguém o entende, pois ele, em espírito, anuncia coisas misteriosas. Mas aquele que profetiza fala aos homens, edifica, exorta, consola. Aquele que fala em línguas edifica a si mesmo, ao passo que aquele que profetiza edifica a assembleia. Desejo que todos faleis em línguas, mas prefiro que profetizeis. Aquele que profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a menos que este as interprete, para que a assembleia seja edificada. Suponde agora, irmãos, que vá ter convosco falando em línguas. Como vos serei útil se a minha palavra não vos levar nem a revelação, nem a ciência, nem profecia, nem ensinamento? O mesmo se dá com os instrumentos musicais, como a flauta ou a cítara. Se não emitirem sons distintos, como reconhecer o que toca flauta ou cítara? E se a trombeta emitir um som confuso, quem se preparará para a guerra? Assim também vós. Se a vossa linguagem não exprime em palavras inteligíveis como se há de compreender o que dizeis, estareis falando ao vento. Existem no mundo não sei quantas espécies de linguagem e nada parece de linguagem. E nada carece de linguagem, melhor dizendo. Ora, se não conheço a força da linguagem, serei eu como um bárbaro para aquele que fala, e aquele que fala será como um bárbaro para mim. Assim também vós, já que aspirais aos dons do Espírito, procurai tê-los em abundância para a edificação da Assembleia. Palavra do Senhor, graças a Deus. São Paulo fez uma grande pausa na caridade para mostrar a importância desse dom que sem ele não vale a pena ter nada. E volta a falar dos outros dons. Ele está dizendo, olha, não é para desprezar os outros não. É para que você tenha todos. É para que você tenha os dons do Espírito com caridade, com a intenção correta. É para isso que vocês devem querer os dons. E, na verdade, isso não se trata de algo extraordinário, é só para os santos. Não, isso é para todos, isso é o normal. Vamos nos lembrar que Paulo está falando para cristãos convertidos do paganismo, está só ajustando as coisas como elas deveriam ser. Então, é assim que deveria ser. Se não está sendo, não é que, tem que alcançar caridade, que extraordinário. Não, ele não é para ser extraordinário, é para ser o ordinário. É para ser isso e não outra coisa. Então Paulo está dizendo que é melhor que é bom que você procure, você deve procurar os dons espirituais, a caridade, mas também os dons espirituais. Mas dos dons espirituais, entre o dom de línguas e o dom de profecia,
é melhor profetizar do que falar em línguas. E aí ele explica muito bem por quê. Você talvez, né, você está aqui porque conhece a Canção Nova de alguma forma. Se não conhece, bom, eu sou da Canção Nova, só ficar aqui, daqui a pouco você vai conhecer um pouco mais da Canção Nova, porque eu, de vez em quando eu solto aqui algumas coisas do carisma. Mas enfim, entra na nossa rede social, você vai lá no nosso site, cançãonova.com, nosso portal, você vai lá na TV Canção Nova, assiste programas na rádio. Daqui a pouco você vai escutar uma oração em línguas. O que é uma oração em línguas? É uma oração inspirada pelo Espírito Santo, um dom carismático do Espírito, que ninguém entende o que está sendo dito. Só que a maior parte da nossa programação é o que? Profecia. O que eu estou levando até você agora é uma profecia. E ao contrário do que muita gente pensa, que é ficar falando futuros, vai acontecer. Isso também tem. Existe uma profecia específica. Mas a pregação, o ensino, está inclusa dentro da profecia. E aqui, de uma maneira muito especial nos dons, a profecia, que era aquela palavra de profecia, que é um dom do Espírito Santo, era muito frequente. Paulo mesmo foi guiado muitas vezes por palavras de profecia. No livro dos Atos dos Apóstolos, que nós já estudamos, a gente viu isso. Inclusive profecias dizendo o que iria passar. E depois que a profecia vinha, a comunidade dizia: Paulo, não vai. Paulo, não faça. Paulo está dizendo, o Senhor acabou de falar que vai ser perigoso. Paulo falou: mas eu sou prisioneiro do Espírito, eu tenho que ir. A profecia só avisava para ele e para a comunidade o que haveria de acontecer, mas ele tinha a missão de fazer. Então, no meio da assembleia, quando a oração estava acontecendo, os dons se manifestavam. Uma palavra de ciência, uma palavra de sabedoria, uma palavra de profecia, a oração em línguas. Só que Paulo dizia: olha, é melhor que tenha profecia do que todo mundo só falar em línguas. Porque falar em línguas é bom, mas quem é edificado é a pessoa que fala em línguas. Quem fala em línguas não fala a Deus, aos homens, mas a Deus. Ele edifica a si mesmo. Versículo 4. Aquele que fala em línguas edifica a si mesmo. Então, é proibido falar em línguas? Não, é muito bom que você fale em línguas. O Padre Jonas foi um dos homens que mais incentivou as pessoas a orar em línguas, a falar em línguas. Só que essa pessoa, ela edifica a si mesma, porque são gemidos inefáveis, inexprimíveis, do Espírito que prescruta os corações. Quem é edificado é quem reza, mas quem está ouvindo não entende nada. Então, na Assembleia, é melhor a profecia quando alguém traz uma palavra: Deus está dizendo isso, ou simplesmente vem a profecia: realizai, fazei, geralmente é uma palavra de ordem, em que Deus está mostrando o que Ele está fazendo naquele momento. Edifica muito mais a Assembleia do que alguém que ora em línguas. Se não tem ninguém que interprete, ou uma palavra de ciência que traz aquilo que foi aquele momento de oração em línguas, traz à luz aquela verdade, uma imagem, uma palavra de sabedoria, aí Paulo está dizendo: eu prefiro que vocês profetizem. Veja que importante que é esta ordem dentro da Assembleia, dentro dos nossos grupos de oração. Se você não sabe o que é um grupo de oração é um grupo de pessoas que se reúnem para orar e ouvir a palavra de Deus e rezar uns pelos outros de uma maneira carismática. E nesta forma carismática, há o exercício frequente desses dons do Espírito Santo, dons carismáticos que nós lemos no capítulo 12 e agora estamos lendo aqui no capítulo 14 da primeira carta aos Coríntios. Vamos pedir ao Espírito Santo que venha sobre nós e que realize essa graça em nossas vidas. Para você que ainda não teve contato com essa realidade, com essa graça, eu convido você a ficar na programação da Canção Nova, assista a TV, ouça a Rádio Canção Nova, que você vai ter essa experiência com certeza na sua vida. Vamos anotar no nosso diário. Temos bastante coisa para anotar. Temos ordens e princípios eternos. Vamos às ordens.
Versículo 1 é ordem. Depois o versículo 5, parte do versículo 5, né? A primeira parte do versículo 5 também é ordem, 5a. E depois o versículo 12 é a ordem de Deus também. Todo o restante, princípios eternos. Vamos aos versículos 2 até o 4. Depois o versículo 5b até o versículo 11. São princípios eternos. Anota também qual é a mensagem de Deus para você e como colocá-la em prática na sua vida. Inscreva-se no canal, assine o sino da notificação, você é bem-vindo aqui. Nós vamos fazer a Bíblia inteira. O livro do método é esse, Método A Bíblia do Meu Dia a Dia, de Padre Jonas Abib. E aqui na descrição você encontra o passo a passo para fazer ele com a gente. Que Deus abençoe você. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.